Olá pessoal, tudo certo? Sou o Márcio, consultor da Soulin, e eu estou aqui para apresentar para vocês um modelo que eu aplico em diversas empresas, que é um modelo de PCP para produtos de linha. É um arquivo Excel muito simples, onde você vai gerenciar o estoque, carteira, o que você precisa produzir, horário do teu turno, se já deu a quantidade máxima ou não. Então você vai gerenciar tudo isso dentro desse arquivo Excel, tá certo? Eu vou apresentar ele para vocês, é muito simples. Com um relatório só que a gente vai customizar dentro do seu ERP, você vai atualizar ele diariamente ou até de hora em hora se você desejar, tá? Importante eu falar para você que esse vídeo não é um treinamento, é simplesmente um modelo que eu estou apresentando para você que a Soulin pode aplicar, que eu posso aplicar dentro da sua realidade, tá certo? Se você gostar, é só entrar em contato com a Soulin e a gente faz ele especificamente para você, tá bom? Vou apresentar aqui, vou preparar aqui o vídeo para você com esse arquivo Excel e vou apresentar como é que funciona. Eu vou mostrar então aqui a planilha que eu preparei, é uma planilha em Excel, tá? E essa planilha ela trata do segundo P, eu gosto sempre de falar de PPCP. Então, primeiro P, planejamento, segundo P, programação, aí vem o C, né, de controle da produção, certo? Então, vamos lá, esse aqui é o que trata do P de programação e o C de controle, tá bom? É uma planilha Excel muito fácil de usar, é aplicável para várias áreas, eu aplico esse Excel, essa planilha em algumas empresas, tá? Tem várias empresas rodando, empresas muito grandes, por sinal, rodando com essa planilha aqui. E a única customização que a gente vai ter que fazer é dessa aba aqui embaixo, onde eu chamo carteira aqui, onde você vai ter que, onde a gente vai customizar esse relatório para você fazer a exportação, né, a exportação dele para esse Excel. Então esse aqui é o relatório que a gente iria customizar dentro do seu ERP. Qualquer programa que você tiver ERP é possível da gente fazer essa customização. Seria esse trabalho aqui que a gente teria para rodar essa planilha ali dentro da tua realidade, dentro da sua, com os seus itens, com os seus códigos, com as suas referências, tá certo? Então vamos lá. Eu utilizei aqui uns nomes fictícios, eu coloquei aqui sapato, luminária, tijolo, suporte, transformador, eu coloquei vários itens aqui até para deixar claro que isso aqui pode ser se eu utilizar em qualquer área, tá certo? Então eu tenho aqui a coluna A, eu vou explicar então as colunas aqui, cada uma qual é a informação que ela está trazendo e depois eu vou explicar como é que ela funciona aqui dentro, tá certo? Então essa coluna A aqui é a referência do item, seja o seu código, a referência que você tem lá. A coluna B aqui é a descrição do item que você está trabalhando. A coluna C é o lote mínimo que você trabalha. Então eu tenho aqui, eu joguei qualquer número aqui, mas eu tenho aqui lote de 100, de 50, de 80. Então seria o seguinte, cada vez que eu precisar produzir esse item, seria o lote mínimo que eu iria colocar na produção, tá certo? Então esse aqui é o lote. Essa coluna D é a quantidade de peças por hora que você produz. Por isso que eu deixo bem claro que essa planilha aqui é para produtos de linha. É algo que até tem setup, mas não um setup tão longo. Então você programa ele já dentro da sua produção por hora, ou quantas peças por hora você tira lá dentro, tá certo? Essa coluna E é teu estoque, aquilo que você tem no momento dentro lá na sua expedição ou para expedir, que está estocado. Essa coluna F é a coluna que eu chamo de carteira, que é o que o comercial está botando de pedidos agora. Todos os pedidos que estão lá dentro na área comercial, enquanto você está trabalhando no PCP, o comercial está lá trabalhando, fazendo as vendas, tá certo? Então essa coluna F é carteira, onde mostra o que está entrando de pedido, tá bom? A coluna G é OP, ordens de produção, eu chamo de OP, ou algumas ordens de serviço, né? Eu chamo a ordem de produção. Então, já vou explicar por que eu tenho essa coluna aqui, tá? Eu trabalho com uma metodologia
bem definida já no primeiro P, que é o P de planejamento. Então eu vou explicar um pouquinho mais para frente essa o P, de onde é que ela surge, essa coluna aqui, tá? E a coluna H é a diferença. Então aqui é onde ele mostra para mim se está faltando material e eu preciso produzir, ou se eu já tenho material. Então aqui essa coluna é muito simples, aqui ela mostra o que eu preciso produzir, tá bom? A coluna I, ela me dá novamente uma referência perante a coluna G aqui, onde ela fala o seguinte, ela me dá um alerta, olha, dá uma olhada em OP, porque não tem nenhum OP aberto ainda desse item, tá? É nesse sentido aqui, tá bom? E aí depois eu tenho as colunas aqui, J, onde eu tenho o meu PV, que é a minha previsão de vendas, lá novamente falando do primeiro P do planejamento, certo? E eu tenho a minha coluna K, que é o meu PP, plano de produção, também vinculado ao primeiro P do planejamento, tá bom? Aí depois eu tenho aqui para frente a coluna L, M e N, onde elas dão agora, começam a mostrar o meu cronograma, a minha produção aqui para frente, tá? Então eu vou diminuir um pouco o zoom aqui dessa tela para vocês conseguirem enxergar. Na realidade eu vou ocultar aqui um pouquinho essas duas que eu não preciso de imediato. Aqui, ó. Aí ela apareceu as colunas aqui para frente, onde eu começo a cadastrar aqui por dia, ó. Tá vendo, ó? Então eu tenho aqui hoje 5 de julho, vou botar aqui a data de hoje que eu tô gravando aqui, 9/7, tá? Então eu boto aqui a data, ele já atualiza para mim as datas para frente aqui, ó, 10 de julho, ó, 11 de julho, tá certo? Então aqui começa o meu planejamento da produção. Deixa eu pegar a data 9 aqui, vou zerar isso aqui, só para começar do zero aqui, explicando para vocês. E aí eu vou mostrar aqui, isso aqui é a parte do planejamento, tá bom? Então eu só quero voltar um pouquinho aqui e explicar essa situação da OP, tá? Como é que eu trabalho hoje? Esse primeiro P de planejamento eu trato junto com a área comercial. Normalmente a gente aplica dentro das empresas uma reunião mensal, e aí a área comercial ela traz a previsão de vendas para 1 mês ou 2 meses, mas fixo sempre 1 mês. E aí a gente traz em cima do histórico 6 meses ou até 1 ano, ou até acompanhando a sazonalidade do tipo de operação da empresa, a gente monta esse plano, esse planejamento. Então a equipe comercial traz esses números do que eles imaginam vender, que é a previsão de vendas. Então aqui a minha coluna J começa a falar do PV, é a previsão de vendas. E eu faço, nessa primeira reunião, eu coleto essas informações deles e faço o meu PP, que é a minha coluna K. Que é o quê? É a previsão do comercial de vendas, menos o que eu tenho em estoque, mais um percentual de segurança. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Às vezes eu simplesmente, eles colocaram 100 peças, eu tenho 50, eu boto no meu plano de produção 50 peças, tá certo? Então, aqui, em cima disso, que sai, em cima dessa informação é que sai essa OP. O que eu faço? Quando eu tenho PP feito com esses números, eu já abro a ordem de produção para tudo, para o mês inteiro, indiferente se eu vou produzir ou não. Por quê? Assim, em cima do PP, a área comercial, a área de compras já pode comprar os materiais, ela já pode providenciar tudo o que precisa para minha produção, entendeu? Então eu vou produzir de forma puxada. O que acontece? Cada vez que na minha planilha aqui ficar em vermelho e mostrar aqui que eu preciso produzir, eu vou produzindo conforme eles vão vai ficando aqui em vermelho, entendeu? Então, essa coluna PP, aqui meu plano de produção, eu já tenho ela traçada, já abri ordem de produção para o mês inteiro, mas eu vou produzir agora conforme o comercial vai vendendo, tá certo? Então, essa é a explicação da minha coluna G e da minha coluna J e a minha coluna K, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar um item aqui, eu coloquei aqui sapato esportivo número 38, tá?
eu tenho aqui 50 peças aqui em estoque, tá? Esses são números fictícios que eu joguei aqui. Supomos que lá o comercial vendeu, eu tô em carteira 156 peças. Ele já mostrou para mim aqui que eu tenho 106 a produzir, tá bom? Então ele já trouxe aqui para mim, juntou todos os itens e ele deixou em vermelho o que eu preciso produzir e o que eu não preciso produzir. O que eu faço? Eu venho aqui, seleciono aqui todos os itens negativos, dou um OK. Ele vai juntar aqui para mim só o que é preocupante, só o que eu preciso produzir, entendeu? Então eu já tirei da minha tela tudo que está resolvido, já tirei da minha tela. Eu só vou agora me preocupar com o que eu preciso produzir, tá bom? Então eu vou abrir aqui, reexibir a coluna C e D, só para explicar um pouquinho as informações aqui. Eu vou fazer a programação desse primeiro item aqui, que é esse sapato esportivo aqui, ó. Tá? Então, ele mostra aqui para mim que eu não tenho OP, tá? Essa informação, todas essas informações aqui, ó, todas vieram dessa planilha aqui, desse relatório que a gente vai customizar aí para vocês, tá? Então ele trouxe essa informação e ele falou o seguinte: ver OP significa o quê? Que o comercial vendeu mais do que ele tinha previsto, entendeu? Por isso que é importante ter essa coluna aqui. Nesse momento, o que eu faço? O certo é eu entrar em contato com a área comercial, entrar em contato com a área de suprimentos e falar com eles o seguinte: olha, venderam mais do que o previsto. Temos material? É isso mesmo? Tá certo? É essa venda mesmo? Entendeu? Então eu juntar a equipe para a gente tomar essa decisão, porque eu posso estar utilizando material para produzir isso aqui e não produzir o que ele tinha previsto. Entendeu? Então, por isso é importante essa coluna aqui. Ele é um sinal de alerta. Olha, vai lá falar com a equipe comercial porque venderam a mais e dá uma olhada com a tua equipe de suprimentos para ver se vai ter material para isso. Entendeu? Por isso que eu gosto dessa coluna aqui. Vou ocultar ela aqui um pouquinho, tá? Vamos imaginar que você abriu OP, tá tudo certo, tem material, vida que segue. Então vamos lá. Eu vou programar agora essa produção para o dia 9 de julho, que é hoje. Qual é o meu lote mínimo? Eu venho aqui para a coluna C. Meu lote mínimo é 100. Então eu vou colocar aqui 100 peças. Tá? Por que eu não coloco aqui de imediato já 200 para resolver aqui? Né? Porque eu estou com 106, eu posso botar 200, já resolvo aqui esse item aqui. Porque o que eu preciso me preocupar é em dar vazão para a minha expedição. Às vezes eu acabo tomando meu dia em cima de um item só, e aí a expedição não consegue expedir porque ela está aguardando o outro produto. Então o que é importante? É eu me preocupar em fazer o máximo possível de itens para dar vazão na minha expedição. Entendeu? Então eu tenho aqui, que é esse lote meu aqui é de 100 peças, eu programei 100 peças, eu vou ocultar essas duas colunas aqui. Eu tenho 100 peças e ele me trouxe aqui agora, olha, que eu tenho essas 100 peças vai me tomar 2 horas da minha produção. Com base em quê? Nessa coluna D, onde eu coloquei que cada um desses itens aqui, esse principalmente, que eu estou programando, ele leva, eu faço 50 peças por hora, entendeu? Então eu digitei aqui 50 peças, ele trouxe aqui da minha produção 2 horas. E aí agora eu continuo a programar. Esse item aqui, tá faltando 169 peças. Então esse cara aqui, eu vou tentar programar 200 peças. Olha ali, ó. Eu já tô com 6 horas da minha produção tomada. Vou programar o segundo item. Eu tenho 22, o meu lote mínimo é 50. Então eu vou programar 50 peças. Olha só, 7 horas e 67 minutos. Isso dá 7 horas e 40 minutos. Aí tem um detalhe importante. Esse aqui, você vai trabalhar com um turno, com 2 turnos, com a quantidade de turnos que você tiver. Se você trabalhar com um turno, eu não posso passar de 8 horas aqui, correto? Se você trabalhar com 2, então eu não posso passar de 16 horas aí, entendeu? E assim por diante. Então eu vou imaginar que essa aqui é uma situação de um turno. Nesse dia aqui, eu só consigo produzir esses 3 itens, entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou para o meu próximo dia. Vou programar aqui agora para o meu dia 10, aqui, o item que faltou aqui. 12 peças desse. Qual é o meu lote mínimo? 50.
Então eu vou programar aqui 50 peças, tá? Vamos acompanhar aqui a produção desse aqui agora para o dia 10. Então vamos programar aqui essas 4 peças aqui que faltou. Meu lote mínimo é 80 desse tijolo sextavado, então eu vou programar 80 peças. Ó, tô com 2 horas, ainda posso programar mais. Então vou programar esse item aqui, ó, 18 peças. Então meu lote mínimo 150. Então eu vou programar 150 peças. Olha lá a minha hora. 6 horas e 42 minutos. 6,42, certo? Isso aqui é decimal, tá bom? Então eu não consigo mais programar mais uma peça dessa aqui. Mas essas 11 aqui, ó, eu não consigo programar porque o lote mínimo é 150. Vamos só para mostrar aqui, ó, vou jogar 150 peças, olha lá, ó, estourou, foi para 10 horas, 10,17. Então eu vou deixar esse cara aqui para depois e vou programar essas 4 peças aqui, ó, desse transformador. Vou botar 4 peças, vamos ver se dá certo. Não dá, explodiu. Então vou botar 2. Não dá, explodiu. Então vou botar uma, vamos ver se dá. Olha aí, ó. Uma eu consigo fazer. Você entendeu? Então essa aqui é a minha etapa de programação. E assim por diante, você pode ir programando o mês inteiro. Agora vem a parte do controle. PPCP. Então P de planejamento, P de programação, C de controle. Que eu vou agora controlar e ver se isso aqui aconteceu lá na produção. Programei meu dia de hoje. Passou o dia de hoje, amanhã eu vou ver se isso aconteceu. Aconteceu, saiu a 100 peças, aconteceu, então eu vou botar aqui, realmente saiu a 100 peças. Olha aqui o que ele traz aqui para mim. Do meu PP, do meu plano de produção, eu já reportei 100 peças, tá bom? Vou abrir aqui, reexibir a coluna, olha aqui o que ele mostra para mim. Das 1000 peças do meu plano de produção, aqui só falta produzir 900 peças, entendeu? Então, cada vez que eu vou fazendo confirmando, né, fazendo esse controle, deu certo, ele vai diminuindo aqui o meu plano de produção. Esse é o meu C de controle. Não adianta eu programar e não acontecer lá no Gemba, né, no chão de fábrica. Eu realmente preciso que isso ocorra. Entendeu? Então, pessoal, essa aqui é a planilha muito simples que eu utilizo no Excel. Muito fácil de utilizar. Vou reforçar mais uma vez aqui, a ideia é que esse vídeo não seja um treinamento, mas é um modelo para você olhar lá na sua realidade e ver se ele se aplica. Se esse modelo se aplicar para a sua realidade, você entra em contato com a gente, entra em contato com a Soulin e a gente vai disponibilizar esse Excel para você já ir brincando com ele, e se precisar, aí você contrata 1 hora, 2 horas, o número de horas que você tem interesse em consultoria para aplicar na sua realidade, tá certo? Então tá bom, agradeço por tudo aí, um abração.